Bom dia! Hoje são 13 de dezembro de 2017, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 47º vídeo da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro de apologética cristã, que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por dois cristãos evangélicos fundamentalistas norte-americanos, o Norman Geisler e Thomas Rowe. Os dois precisaram de 40 anos para escrever o que está aqui. Muito bem, estou pegando inúmeros trechos, inúmeras passagens do livro que aqui está e mostrando que cristãos fundamentalistas deturpam os textos bíblicos. Eles leem a Bíblia como se estivessem ali diante de fatos reais. E aí, quando eles começam a escrever sobre textos bíblicos, aí caem no verdadeiro absurdo, no ridículo, levando pessoas ao riso e também levando pessoas ao erro. Muito bem, e vou trazer aqui mais um exemplo. Antes de entrar propriamente no assunto, vou aqui mostrar três afirmações de três pessoas muito inteligentes. Três afirmações aqui no quadro, antes de entrar no vídeo aí do Norman Geisler. Muito bem. O primeiro aqui é este livro, não é? Aqui, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão aqui é a religião. Este livro foi escrito, melhor dizendo, por Sigmund Freud. Aqui está, O Futuro de uma Ilusão. E trouxe aqui para o quadro mais uma passagem aqui de Freud, que vou analisá-la aí daqui a pouco. E a outra pessoa, que eu quero aqui, a segunda pessoa a que eu quero me referir, é o brasileiro intelectual Milor Fernandes. E aqui o livro Milor Definitivo, a Bíblia do Caos. Este livro aqui não é sobre a Bíblia. Este livro aqui contém 5.142 pensamentos, afirmações, críticas, etc. Todas de Milor Fernandes, um brasileiro inteligentíssimo. E coloquei no quadro também uma afirmação aqui do Milor Fernandes sobre a Bíblia. E a outra pessoa, a terceira, o terceiro intelectual que coloquei aqui no quadro é o Rubem Alves, não é isso? O Rubem Alves. Muito bem. Então vamos agora, de início, mais uma vez, ouvir o Rubem Alves, que foi teólogo, não é? Brasileiro, doutor em teologia, o Rubem Alves, falando aí, numa palestra dele, falando aí sobre o filósofo Nietzsche. E ouça o que Rubem Alves diz aí sobre as pessoas que começam a falar sobre Deus. Ouça aí agora, vamos lá. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Muito bem, muito bem. Já que você acabou de ouvir o que Rubem Alves, reportando-se ao filósofo Nietzsche, disse sobre as pessoas que começam a falar sobre Deus,
Antes de entrar no quadro, ouça também, por favor, o que o Edson Martins é um brasileiro que acompanha aí meus vídeos no YouTube há bastante tempo. Ele faz comentários bem curtos, sucintos, só que recheados de inteligência ímpar. Se uma mulher grávida assistir aos vídeos do Eustáquio, até o feto entenderá. Muito bem. Vamos lá. Aqui temos Rubem Alves, Sigmund Freud e Milor Fernandes. Rubem Alves e Milor Fernandes, dois brasileiros. Sigmund Freud, austríaco. Muito bem. Nesse vídeo aí, você ouviu o Rubem Alves, numa palestra, dizer que ele quem? O filósofo Nietzsche. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada. Isso aqui é uma verdade inatacável, irrefutável, não é mesmo? Ouça o que religiosos de todas as religiões afirmam. Ouça o que eles afirmam. Veja, leiam o que eles escrevem e você dará razão aqui ao Nietzsche, trazido aqui por Rubem Alves, que quando uma pessoa começa a falar sobre Deus, essa pessoa tem sua inteligência paralisada. Uma verdade indiscutível. A mesma coisa aqui, o Sigmund Freud. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, não é isso? O pai da psicanálise. Na página 113 do livro O Futuro de uma Ilusão, o Freud escreve o que está aqui. Ele escreve o que está aqui. Vamos ver. As verdades contidas nas doutrinas religiosas estão de tal maneira deformadas e sistematicamente disfarçadas que a massa dos seres humanos não pode reconhecê-las como verdades. Isso aqui é outra verdade indiscutível. Sigmund Freud era judeu e ao mesmo tempo ateu. Sigmund Freud recebeu de seus pais a educação judia, a religião judia, mas ele era ateu. Sigmund Freud, como judeu, por muito pouco, não foi pego por Hitler. Adolfo Hitler quase colocava a mão no Sigmund Freud. Freud morreu em 1939, logo no início da Segunda Grande Guerra Mundial, com ali o maluco Adolfo Hitler, aquele maluco ali na Alemanha, praticando barbaridades. Na Segunda Guerra Mundial, como sabemos, ali morreram mais de 6 milhões de judeus. Uma carnificina sem fim, uma maldade sem fim. Sigmund Freud quase, por pouco, não cai nas mãos de Adolfo Hitler. Pois bem, o que o Freud diz aqui é a pura verdade, que as verdades, aí entre aspas, contidas nas doutrinas religiosas, em todas as doutrinas religiosas, essas verdades, na verdade, não são verdades, não podem ser levadas a sério, não podem ser reconhecidas como verdades, porque não são. Na verdade, são desabafos totalmente deformados e disfarçados aqui de verdades e que não são verdadeiros. Pois bem, Sigmund Freud aí com essa afirmação verdadeira, inatacável, irrefutável. Não é isso? E aqui o Milor Fernandes. Milor Fernandes morreu em 2012. Milor Fernandes morreu em 2012. Rubem Alves
em 2014. Neste livro aí, na página 49, Milor Fernandes também diz que se a Bíblia tivesse sido submetida aos críticos, todos teriam achado subliteratura sem pé nem cabeça. Por que ele diz isso aqui, o Milor Fernandes? Porque ele sabe, mesmo não tendo sido teólogo, ele sabe que a Bíblia está repleta de lendas, de fantasias, de mitos, alegorias e assim por diante. E que, lendo ali a Bíblia, os próprios relatos mostram ali lendas sem pé nem cabeça, como a gente vê aí facilmente no estudo da Bíblia, não é? Muito bem. Então aqui 3 afirmações verdadeiras, irrefutáveis, de 3 cérebros brilhantes: Rubem Alves, Sigmund Freud e Milor Fernandes. Para mostrar mais uma vez que o que eles dizem aqui é a pura verdade, vamos agora ao vídeo com mais um trecho do livro de Norman Geisler. E você, ao final, ficará tendo a clareza de que realmente Rubem Alves, Sigmund Freud e Milor Fernandes diziam a verdade nua e crua. Vamos lá. Vamos aqui à Bíblia. Mais uma lenda textual bíblica. Em Josué capítulo 10, versículos 12 e 13, está escrito o seguinte, veja aí. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas. Quem disse? O Josué. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Muito bem. O que nós temos aqui nessa lenda bíblica? O Josué, que recebeu aí a incumbência de levar o povo de Israel a Canaã, após a morte de Moisés, o Josué estava ali enfrentando os amorreus, inimigos dos hebreus. Veja aí. Ali os israelitas contra os amorreus. E Josué pediu uma ajuda ao Deus hebreu. Pediu que o Deus hebreu parasse o sol, que o sol ficasse parado e a lua também. E para quê? Para que o sol parado, o lugar onde eles estavam não deveria ficar às escuras, sempre claro. E para quê? Para que os israelitas matassem totalmente ali os amorreus. Porque com o sol bem forte lá em cima, entre aspas, o sol bem forte, o dia estaria bem claro. E eles poderiam matar ali facilmente os inimigos, os amorreus. Porque se chegasse à noite, a escuridão, aí eles não veriam os amorreus. Então você vê aqui que na lenda bíblica, Josué pede ao Deus hebreu para parar o sol e também parar a lua, até que eles matem ali os amorreus. Muito bem. E diz aqui que o sol, Deus, o Deus hebreu, obedeceu ao pedido aí do Josué. O sol parou e a lua também parou, até que o povo de Israel se vingasse de seus inimigos, os amorreus. Isso aqui é uma lenda e mostra como o povo antigo era ignorante.
Deus algum, primeiramente, Deus algum existe e Deus algum entrega povo algum a outros povos. Josué aqui, como a gente vê na lenda bíblica, pediu a Deus para entregar os amorreus, nas mãos dos israelitas, para que os amorreus fossem mortos. Deus algum existe, Deus algum protege povo algum, Deus algum entrega povo a outros povos. Deus não entrega, e aqui não entregou, na lenda bíblica, os amorreus nas mãos dos hebreus, assim como também não entregou os hebreus nas mãos dos egípcios, lá na Bíblia, assim como também Deus não entregou os judeus, descendentes dos hebreus, Deus não colocou também os judeus nas mãos de Adolfo Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Deus não entregou aqueles pobres judeus, 6 milhões, que foram assassinados barbaramente pelo maluco Adolfo Hitler. Deus não entregou esses judeus nas mãos de Hitler, como também não entregou os amorreus nas mãos dos israelitas, como está escrito aqui no texto bíblico. Isso é ignorância do homem antigo, que buscava sempre em sua ilusão, criava sempre deuses e buscava apoio nesses seres imaginários. Muito bem. Além disso, há aqui outros erros. E o principal é o desconhecimento do povo da Bíblia, o povo hebreu, sobre o sol e sobre a lua. Muito bem. Aqui, nesse texto de Josué, está mais uma prova de que o homem hebreu, ele via aqui a terra como centro e a terra como um planeta parado, imóvel, firme. Daí o erro aqui crasso. Eles viam, o povo hebreu, eles viam o sol lá em cima, entre aspas, né? Lá em cima. E eles viam, logo pela manhã, o sol aparecendo na linha do horizonte. Não é isso? E o sol também mudando ali de lugar. Aparecia na linha do horizonte, mais tarde estava já na parte de cima, e daí as diferentes mudanças do sol e também da lua. O homem antigo via o sol ali, entre aspas, se movimentando, saindo de um lugar para outro. Assim também a lua. Só que o homem antigo, ele não percebia que o planeta Terra se movia, que era o planeta Terra, principalmente, que se movia. E quando o planeta Terra se move, aí é que a gente vê a diferença, as várias posições do Sol e as várias posições da Lua. Aquilo é causado principalmente pela movimentação da Terra em torno dela mesma, rotação, e em torno do Sol, translação. Então, o homem antigo não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Hoje, pessoas que têm um pouco de estudo sabem muito bem que a Terra, em relação ao Sol e à Lua, aquelas movimentações do Sol e da Lua, é a Terra que provoca aquelas mudanças. E que a Terra é que vai girando em torno dela mesma e em torno do Sol. Daí as várias posições que a gente vê do Sol e da Lua. Já os hebreus não. Eles pensavam que a Terra era imóvel. Tanto é que nós não percebemos a movimentação da Terra.
Nesse momento você está aqui vendo esse vídeo e o quadro está aqui parado, não é? Está aqui parado o quadro e eu também estou parado. Só que isso é uma ilusão. Nós é que estamos girando numa velocidade muito grande e no sentido anti-horário. Só que nós não percebemos. A gente pensa que está aqui parado na Terra, porque a gente não percebe a Terra se movimentando. E aí a gente se engana. Quando o Sol muda de lugar lá em cima, entre aspas, essa mudança de localização do Sol é justamente causada pela movimentação da Terra. E assim também em relação à Lua. Então, na verdade, todos os astros se movem. A Terra, o Sol, a Lua, etc. Todos os astros se movem. Só que as movimentações da Lua e do Sol, aquilo é apenas em relação a nós, uma ilusão de ótica partindo do próprio astro, Sol e Lua. A mudança do Sol e da Lua é causada pela movimentação da Terra. É a Terra que se move, na verdade. E a gente pensa que é o Sol que está mudando de lugar. E a Lua também. Daí aqui você vê que o Sol se deteve, parou no meio de quê? Do céu. Veja aqui. E a Lua parou também. Ora, na verdade, quando ele diz que o Sol parou e a Lua parou, é porque eles achavam que a Terra era parada e que o Sol se movimentava e que a Lua também se movimentava e não o planeta Terra. Daí ele disse, o Sol parou, a Lua também parou. Quando, na verdade, dentro de uma lenda aqui, dentro de uma fantasia aqui científica, seria assim o certo. Basta parar a Terra para que o Sol ali tivesse a... Basta parar a Terra para que ali o quadro do Sol e o da Lua fosse ali igual, entendeu? Então, quando está escrito aqui na Bíblia que o Sol parou e que a Lua também parou, é porque os hebreus pensavam que a Terra era imóvel, que a Terra não se movimentava. Porque se eles soubessem disso, eles diriam assim, pare o planeta Terra e nada mais. Só que aqui é diferente. E por quê? Por causa da visão errônea do povo hebreu. Então aqui, vamos para cá. A Bíblia traz, além de outros erros, esses dois erros aqui estão na Bíblia. O antropocentrismo e o geocentrismo. Antropocentrismo é colocar o homem como o centro dos animais. E não é. O homem nunca foi e nunca será mais importante que os animais irracionais. Dentro da biologia, cada ser vivo tem sua importância. Então o homem não está no centro dos animais. É um erro na Bíblia. E o erro maior ainda, em relação ao homem, é porque o homem, o homem, ele era o centro na Bíblia. Se você pegar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, verá isso com facilidade. O homem, o macho, no centro de tudo. Já a mulher, a fêmea, era um saco de pancadas no mundo da Bíblia. E por que isso, hein? Porque na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, na civilização hebraica, Velho Testamento para os cristãos, que não é velho para os judeus, e na civilização judaica, Novo Testamento, porque o homem, o macho, ali, ele é o centro. Por quê? Por uma razão bem simples. A civilização hebraica, Velho Testamento, e a civilização judaica, Novo Testamento, eram civilizações, eram culturas em que o homem se sobressaía, o macho, e não a fêmea. Entendeu? Era uma cultura patriarcal. Existe a cultura patriarcal
e a matriarcal. Patriarcal é aquela cultura em que o macho tem todos os direitos e a fêmea nada. Pois esse aí é o mundo da Bíblia. O antropocentrismo e aí o macho, numa posição privilegiada em detrimento da figura da mulher. E o outro erro na Bíblia é o que está aqui, é o geocentrismo, é a Terra vista como o centro de tudo. E não é, nunca foi. A Terra não é o centro do universo, nunca o foi e nunca o será. A Terra é mais um planeta dentre bilhões de planetas. Muito bem. Então o geocentrismo, aquela visão errônea de que a Terra, o planeta Terra, é o centro do universo, era uma visão do mundo antigo. O mundo antigo pensava assim, porque ali eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Então, para o mundo antigo, ali a Terra era o centro do universo. A Terra não se movia, ela era parada, ela era imóvel. E quem se movia era o Sol, era a Lua, etc. Uma visão errônea que está aqui no mundo bíblico. E assim, hebreus viam o geocentrismo como uma verdade, e não era. Os gregos viam o geocentrismo como verdade, e não era. Os maias também, etc. Veja o exemplo, os gregos aqui, o filósofo Aristóteles, filósofo grego, não é isso, Aristóteles? O Aristóteles também se enganou. Ele defendia o geocentrismo, a Terra no centro. O Aristóteles defendia o geocentrismo. Também o Aristóteles estava errado. E hoje o que vigora é o heliocentrismo, ou seja, o Sol aqui, o centro aqui da Via Láctea, de nossa galáxia, é o Sol aqui que é o centro de nossa Via Láctea, o Sol. E o Sol é muito mais importante do que o planeta Terra. E por quê, hein, gente? Porque o Sol é mais importante do que a Terra. Por quê? Simplesmente porque a Terra, para ser Terra, depende do Sol. Se você retirar o Sol da Via Láctea, acabaram-se todos os planetas da Via Láctea. A Terra se esfarela em 24 horas. Basta tirar o Sol. O Sol é o mais importante aqui, astro da Via Láctea. Se a Terra reúne as condições que nós temos hoje aqui, graças ao Sol, retire o Sol, e aí será o fim de nossa Via Láctea como ela o é hoje. Então o Sol aqui é o centro realmente, e é o Sol, é ele, o Sol aqui, que marca o hélio. O Sol é o centro do universo. Você vê aqui o Sol como centro, não é isso? O Sol. E é, na verdade, o planeta Terra e os outros planetas que giram em torno do Sol. São os planetas, satélites naturais, que giram em torno do Sol. E não o Sol girando aqui em torno da Terra. É fácil entender isso aqui. E aí nós temos, Nicolau Copérnico, que defendeu o heliocentrismo. Galileu Galilei, não é isso? O Galileu Galilei, como você sabe aí, aqui ele mostrou, comprovou que é o Sol, aqui é o Sol, vamos assim dizer, que está no centro da Via Láctea, e que são os planetas que giram em torno do Sol, e não como está aqui na Bíblia. Galileu Galilei. E tanto é verdade que o Galileu Galilei, ele foi perseguido pela Igreja Católica
por descobrir uma verdade que contrariava a Bíblia. Não é verdade? Muito bem. Então, diante dessa verdade aqui, em que o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos, vamos mostrar agora o que escreve o Norman Geisler. E você rirá muito, novamente rirá muito sobre o que escreve o Norman Geisler aqui, sobre Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13. Vamos lá. Veja o que o Norman Geisler coloca na página 149. Vamos ler. Ele traz a solução, a explicação para aquela lenda bíblica, né? Em que o sol e a lua ficaram parados, entre aspas, no céu. Veja lá. Primeiro, ele coloca aqui uns pontos. Vamos aqui, ó. O primeiro ponto do Norman Geisler. Aqui o segundo ponto, certo? Aqui terceiro ponto. E aqui o ponto final. Você verá aqui que Rubem Alves e Sigmund Freud e Milor Fernandes têm razão quando afirmaram o que mostrei aqui no início do vídeo, não é? Muito bem, então vamos lá. Diz o Norman Geisler. Primeiro, não é necessário concluir que a rotação, veja o que ele fala aqui, ó, a rotação da Terra tenha ficado totalmente parada. Ninguém pode concluir isso diante do texto lendário bíblico, não é? Veja que o Norman Geisler coloca aqui rotação da Terra, gente. Ele coloca a rotação da Terra. Rotação é quando a Terra gira em torno dela mesma, correto? Ele coloca aqui que a rotação da Terra, ora, rotação da Terra não era uma realidade no mundo hebreu, na Bíblia. Eles jamais pensaram que a Terra tinha esse movimento de rotação. Isso aqui é o Norman Geisler trazendo uma realidade científica hoje, que a Terra gira em torno dela mesma. O Norman Geisler pega uma verdade científica hoje e tenta colocá-la na Bíblia, como se na Bíblia os hebreus, como se eles tivessem o conhecimento de que a Terra girava em torno dela mesma e em torno do Sol. Não! O Norman Geisler leva aqui leitores bobos ao erro. Rotação da Terra, gente, é conhecimento científico. Rotação da Terra está relacionado com o heliocentrismo. O geocentrismo que está na Bíblia, lá eles entendiam que a Terra não girava, não havia rotação da Terra no mundo da Bíblia. E no que está em Josué também, no capítulo 10. Eles ali não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Eles, lá na Bíblia, pensavam de forma errada que a Terra não girava nem em torno dela, nem em torno do Sol. Era o geocentrismo. Aí vem o Norman Geisler dizer que a rotação da Terra tenha ficado totalmente parada a Terra. Não! Não existe rotação da Terra no mundo da Bíblia. Lá era a Terra parada, imóvel. Eles viam o Sol e a Lua mudando ali de localização e pensavam que a Terra era totalmente parada. Nada de rotação da Terra. Rotação da Terra é conhecimento hoje que nós temos. Os hebreus não tinham esse conhecimento. Daí o erro na Bíblia. E continua o Norman Geisler. O versículo 13 estabelece que o Sol não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Isto pode indicar que ele volta aqui novamente, rotação. Que a rotação da Terra não parou. Isso aqui, gente, é caso de internação em clínica ou em hospital psiquiátrico. A clínica não vai resolver, não. Aí só em hospital mesmo. Ele diz, isto pode indicar que a rotação da Terra não parou completamente, mas que foi apenas retardada um pouquinho
a uma velocidade tal, que o sol não se pôs senão depois de algum dia. Isso aqui, gente, é para você rir a vida toda. Continua o Norman Geisler agora no segundo ponto. Diz ele, bem, se isto aqui que eu disse agora no início não foi assim, então é possível, diz o Norman Geisler, então é possível que Deus tenha feito com que a luz do sol se refletisse por meio de algum espelho cósmico. Veja que loucura! É possível, diz o Norman Geisler, que Deus tenha feito com que a luz do sol se refletisse por meio de algum espelho cósmico, de forma que isso resultasse no dia bem mais longo. Gente, isso aqui, repito, é caso de internação em hospital psiquiátrico. Como dizia Sigmund Freud, a religião leva o homem a um estado semelhante ao de demência. Veja, um espelho cósmico. Deus aqui colocando um espelho perto da terra, refletindo a luz do sol, para que o dia ficasse mais longo. Isso aqui, gente, é brincadeira que não tem aí fim. O terceiro ponto aqui do Norman Geisler. Embora, diz ele, não seja necessário nem mesmo que saibamos como foi que Deus fez acontecer tal evento miraculoso, o fato é que sabemos que esse evento, que Deus fez realmente isso, porque está na Bíblia. Veja que loucura isso aqui, gente. Veja que loucura. Muito bem. E aqui, o quarto ponto, o Norman Geisler diz, finalmente, a Bíblia emprega uma linguagem comum, referindo-se às coisas como um observador as descreveria. Assim, na realidade, diz o Norman Geisler, aí, assim, na realidade, não foi o sol que parou. Veja aqui, foi isso, porém, o que aparentou aparência a quem tenha observado o evento. Ora, o que ele diz aqui, nesse ponto dele, ele diz que a verdade realmente é que a linguagem que está ali na Bíblia, os hebreus escreviam de acordo com o seu conhecimento. Os hebreus, como qualquer povo, quando escreve alguma coisa, escreve de acordo com seu conhecimento. E aí você tem que ver. Ora, a descrição que está na Bíblia, a narrativa lendária bíblica, mostra de forma fácil a realidade daquele povo hebreu. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Quando eles colocaram ali na Bíblia que o sol parou, é porque eles pensavam que a movimentação do sol era causada pelo próprio sol. Quando eles disseram que a lua parou na lenda bíblica, é porque eles achavam que a lua também estava em movimento e que ela parou. Eles não imaginaram, na época, não imaginavam a verdade que nós temos hoje. Hoje nós conhecemos que quando a gente vê o sol movimentando-se ali, entre aspas, o sol se deslocando de um lugar para outro e a lua também, a gente hoje sabe que essa movimentação, que é um efeito de ótica nosso, que é uma imaginação nossa, ver ali o sol se movimentando, o sol se deslocando e a lua também, essas movimentações, esses movimentos são aparentes, porque na verdade é a Terra que se move e a Terra movendo-se em torno dela mesma, rotação, e em torno do Sol, translação, é o movimento da Terra que causa essas mudanças de localização do Sol e da Lua. Eles aqui não, na Bíblia, quando eles viram o Sol se movimentando, eles pensavam que era o Sol se movimentando e a Terra totalmente parada. Mas, na verdade, é o que nós vemos hoje, que sabemos, que é a Terra que se move
em torno dela mesma, rotação, e que esse movimento da Terra é que nos causa a ilusão óptica de que é o Sol e a Lua que estão se movendo. Mas não, é a Terra que causa aquela visão que nós temos do Sol e da Lua deslocando-se para vários lugares, não é isso? Então você vê aqui que é impossível explicar a Bíblia, as lendas bíblicas, como se fossem fatos reais. Daí a gente vê aqui o absurdo, não é? Imagine aqui Deus colocando ali um espelho cósmico para que o povo ali hebreu matasse mais ainda os amorreus. Veja que a Bíblia é um manancial de violência, de barbaridade. O homem criando deuses, a sua cultura, a sua maneira, a sua visão, sob sua ótica. Veja aí, o Deus aqui, na lenda bíblica, prolongando mais ainda o dia para que seu povo hebreu matasse outros povos ao fio da espada. Veja que loucura! O homem criando deuses e colocando em deuses sua violência, sua intolerância religiosa e assim por diante. Não é verdade? O Norman Geisler aqui, por que ele não coloca aqui que o Deus hebreu tentou ali colocar o sol longe da terra durante a Segunda Guerra Mundial, quando o povo de Deus, o povo hebreu, e aí os judeus, descendentes do povo hebreu aqui da Bíblia, os hebreus ali, os judeus, foram pegos ali, 6 milhões, pegos pelo ditador sanguinário Adolf Hitler, que matou ali de forma bárbara 6 milhões de judeus. O Norman Geisler não coloca aqui que Deus ali escureceu o planeta Terra para que os soldados de Hitler não matassem seu povo aqui, o povo judeu. E você viu aí que nada disso aconteceu. Hitler matou nada mais, nada menos que no mínimo 6 milhões de judeus. Uma maldade sem fim com o povo judeu, que é o povo aqui da Bíblia. E aí Deus não interferiu em nada. Então Deus algum existe, Deus algum protege seu povo, Deus algum castiga povo algum. Tudo isso é criação do homem. O homem cria deuses e coloca nos deuses suas loucuras, violência, intolerância religiosa, matança de animais e seres humanos, sacrifícios e holocaustos, tudo isso barbaridades que o homem cria e coloca nos deuses. E a Bíblia é um melhor exemplo para isso. Portanto, mais um vídeo e vamos concluir aqui com as palavras do Richard Hoffman sobre a série aqui do Norman Geisler. Muito obrigado. Meu amigo professor Eustáquio, eu sei que analisar esse manual de bobagens do Norman Geisler é como bater em cachorro morto. Certo, não tão rápido. Na verdade, por ser absurdo e patético, chega a ser cansativo. Pois, como se já não bastasse a própria Bíblia, como se já não bastasse o Norman Geisler lançando esse manual defendendo a Bíblia para variar, ainda tem gente que se forma numa universidade com todo o acesso a informações e indica esse manual aos seus pares e alunos, como o faz Gilberto Santos. O senhor, professor Eustáquio, é, de certa forma, um verdadeiro teólogo, e não muitos do que se produz nas universidades brasileiras. O homem é realmente o único animal que consegue destruir tudo o que ele mais ama. Pessoas como o Senhor são raridades que destoam dessa regra infame, claro.
Essas imagens do YouTube estão eternizadas. Daqui a 300, 400, 1000 anos, pessoas superevoluídas comentarão seus vídeos como um desbravador corajoso e incansável, como um defensor da razão, uma gota de verdade num oceano de mentiras. Daqui a 1000 anos será o contrário. Talvez o Senhor esteja realmente um pouco cansado, mas sei que nunca desanimado. Este aqui é para mim meu melhor canal. Comentários de Richard Hoffman.